Olá, meu caro aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação, a mais uma aula de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais. Eu sou o professor Wendermir e nós vamos continuar a nossa caminhada rumo à descoberta da verdade, rumo à investigação na busca da realização e da felicidade dentro da filosofia. Hoje nós vamos refletir sobre algo que nós iremos encontrar em muitas questões do Enem, principalmente na análise crítica e social, e também algo que vai impactar em nossa vida. Lembrando que filosofia não é só teoria, filosofia também é prática. Então hoje nós vamos refletir sobre Kant e a ética do dever. Então, o que o agir ético, o que o agir moral vai gerar em nossas vidas, vai gerar no contexto social. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dessa ideia de moral em Kant. A moral propriamente dita não é uma doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Immanuel Kant. Quando a gente pensa em um viver moral, em uma atitude moral, nos vem um conjunto de leis e normas que nós temos que seguir rigorosamente. Mas, na verdade, o agir moral é agir dentro do que é a natureza humana, é agir dentro da razão, do pensamento, do raciocínio lógico que culmina no quê? Na felicidade, no encontro da nossa realização enquanto pessoas, enquanto seres humanos pensantes que somos. Então eu não vou pensar a moral e a ética como uma coisa que vai tolir minha liberdade, não, pelo contrário. A moral e a ética vai nos conduzir a entender o que são os meus direitos e também o que são os meus deveres, porque eu não sou uma ilha, eu não vivo sozinho, eu não me realizo também sozinho. Então hoje nessa aula preparatória para o Enem, nós vamos aprofundar um pouquinho sobre essa questão. Vamos lá na tela. A doutrina moral de Kant é independente de qualquer sentido religioso. Sua moral exclui a noção de intenção como elemento de uma alma pura. O dever não é uma obrigação a ser seguida em virtude de um ente superior. Intenção e dever, isso em Kant, dependem do sujeito epistemológico, o eu transcendental, e não do eu psicológico, o indivíduo. Como que nós vamos trazer isso para a nossa realidade? Como que nós vamos entender essa fala de Kant? Primeiro, eu tenho que entender, eu não tenho que agir certo porque tem alguém olhando. Eu tenho que agir certo porque é o certo a fazer. É a minha obrigação enquanto ser humano racional de fazer. Então eu só vou alcançar a felicidade mediante a isso. Porque eu, dentro de mim, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Querem um exemplo? Agora não, que nós estamos em período de pandemia, fique em casa. Mas no nosso dia a dia, no normal, às vezes aparece aquela festa, às vezes aparece aquele momento de encontrar com os amigos no shopping, às vezes aparece aquele momento de encontrar com o namorado e com a namorada. Só que esses momentos, às vezes, não são permitidos por nossos pais, às vezes não são os momentos certos. E aí o que acontece dentro de nós quando nós questionamos se devemos ir ou não a estes encontros? Lá dentro de nós tem uma vozinha que vai falar, olha, a mãe falou para não ir, então é bom eu não ir. Olha, é melhor que eu não vá àquela festa, porque ela vai acabar tarde e eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Então Kant vai dizer justamente isso. Quando nós negamos esta lei moral que existe dentro de nós, nós estamos procurando a infelicidade. Nós estamos fugindo da nossa realização enquanto seres humanos. E muitas vezes, quantas vezes, meu caro aluno, você não diz para você mesmo, bem que eu sabia que eu não devia ter feito isso. Ó Kant aí, ó.
É justamente isso, é aquela voz que fala, olha, eu te avisei. Nos desenhos animados, isso vai aparecer de uma forma bem interessante, é uma alegoria bem legal. Aparece o personagem do desenho animado, em um ombro aparece um anjinho, no outro ombro um capetinha. E cada um vai falar o que é certo na visão dele de ser feito. Então, justamente, é este certo e este errado que nós sabemos que existe dentro de nós. E Kant vai dizer justamente isso, olha, eu se for optar pelo que não é correto, eu vou ter a certeza de que serei infeliz, de que não irei cumprir com o meu papel enquanto ser humano. Vamos continuar? Para Kant, o sujeito transcendental trata-se de uma maquinária, aparelho cognitivo, subjetiva, universal e necessária, presente em todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares. Ou seja, nós todos temos a mesma capacidade, a mesma lei moral, isso graças à razão, graças ao pensamento, graças ao raciocínio. Todos nós, por natureza, sabemos o que é certo e o que é errado. Ah, mas aí você vai dizer, nós nascemos com essas leis dentro de nós, elas são inatas, como Descartes vai falar? Não. Nós iremos conhecer através do nosso crescimento e da nossa evolução. E a primeira lei, a primeira sensação de certo que nós temos dentro de nós é a vida, é a defesa da vida, é a sobrevivência. Então, todos os nossos atos iniciais visam manter a vida. É uma lei moral que existe. Então, quando você vai praticar atos que colocam a sua vida em risco, lá dentro da sua cabeça toca uma sirene indicando o perigo. E é justamente que Kant vai dizer, olha, nós temos um eu racional, um eu transcendente, ou seja, que vai além da minha percepção pura e simples, da minha escolha pura e simples. Então eu tenho este eu que vai dizer, olha, você não está progredindo para a sua realização. Você irá encontrar a sua derrota, o seu fracasso, a sua infelicidade, se seguir um caminho que vai contra o que é correto, que existe dentro de você. Vamos continuar? Então, assim todo ser saudável possui tal aparato formador de 3 campos. A razão, faculdade das ideias, é que preserva os princípios que articulam intenção e dever conforme a autonomia do sujeito. O meu pensamento vai dizer de qual forma eu tenho que agir. Eu sei que, se seguir o caminho A, eu posso colher consequências ruins. Mas se eu progredir no caminho B, procurar o caminho B, a possibilidade de realização é grande. Então, a razão vai ser este grande parâmetro para definir o nosso agir moral, o nosso agir ético. Em outras palavras, no popular, eu tenho que pensar 1000 vezes antes de agir. É o que Kant está falando aqui para a gente. Entendimento é a faculdade de pensar o objeto, lado ativo e criativo do conhecimento. Ou seja, é como eu vou perceber o conjunto de toda a realidade a partir da razão. Então, eu sei o que tenho que fazer, eu sei como tenho que fazer, e a partir daí, que método eu vou definir para que essa ação ocorra? E por último, sensibilidade, que são as formas puras da intuição, espaço e tempo. Ou seja, quando nós estamos para praticar algo errado, quando nós mentimos, por exemplo, por mais perfeita que seja a mentira, fica um rastro do crime,
fica um rastro desta mentira. É aquele nervosismo, é aquele sentimento de angústia, é aquele medo de ser descoberto, de ser pego na mentira. Então é essa sensibilidade que vai fazer com que nós percebamos de uma forma mais aprofundada que o nosso agir moral tem que ser mudado ou tem que ser conservado. Quando nós fazemos o bem às pessoas de uma forma desinteressada, é aquele sentimento que nós não temos nome para expressar, mas é algo tão bom, é algo tão gratificante, que não precisa nem de palavras, basta o sentir. Então Kant vai dizer justamente isso, olha, eu tenho pleno consentimento de tudo que acontece na minha realidade. Se eu não tenho nenhuma deficiência, nenhum problema, né, se eu não estou em uma vida vegetativa, eu sei como devo agir sempre. Vamos continuar? Daí deriva a ideia de liberdade kantiana, de um caráter sintético a priori, sendo que sem liberdade não pode haver nenhum ato moral. Para sermos livres, precisamos ser obrigados pelo dever de sermos livres. Então, não existe uma fórmula fechada para encontrar a felicidade. Não existe uma fórmula fechada para poder definir o que é ético e o que é moral. Eu sei o que é ético, eu sei o que é moral. Mas, mesmo assim, eu posso optar por não ser ético, posso optar por não ser moral. Como que isso funciona? Vocês estão aí no período da pandemia, todos estudando em casa. Então, o que é ético, o que é moral de ser feito? Durante esse período, dedicar um tempo para fazer os estudos para que não haja nenhum prejuízo no processo de conhecimento, na sua preparação para o Enem. Agora, se eu vou deixar tudo para a última hora, se eu vou deixar para amanhã, se eu for ficar na expectativa, depois eu faço, eu tenho em mim a liberdade de deixar depois para fazer, mas eu vou ter as consequências ruins. Eu não vou conseguir, de repente, resolver as questões do Enem, porque deixei para estudar na última hora. Então, a filosofia é bem prática, Kant é bem direto com a gente. Ele é bem severo com a gente. Se nós queremos alguma coisa de fato em nossas vidas, nós temos que ser rigorosos conosco mesmo. Porque, por natureza, nós vamos optar pelo que é mais fácil, pelo que é mais prático, pelo que nos dá prazer. E Kant vai falar, não, você tem que optar pelo que é certo, porque é só assim que você vai ter a garantia de realização. E aí vem esse imperativo categórico, comando moral que faz com que nossas ações sejam moralmente boas e se expressa no imperativo categórico. Essa lei está atada à razão pura prática. Todo sujeito é racional, tem raciocínio lógico. Por isso, tem condição de sujeito moral dotado de normas. Exercer uma ação contrária levaria ao absurdo. Então, é o que nós estamos falando aqui o tempo todo. Nós sabemos o que tem que ser feito. Estou em casa, eu não tenho professor para estar o tempo todo chamando minha atenção para me prestar atenção na aula. Eu não tenho uma data fechada para amanhã entregar a atividade, que às vezes nós fechamos as atividades do PET no fim de cada volume. Então, o que eu devo fazer para esse meu aprimoramento? Eu devo me organizar. Porque se eu não me organizo, não é o outro, não é o professor, não é a educação que está em prejuízo, não, é você. É você que não vai estar preparado, é você que não vai assimilar os conteúdos, é você que não vai aprofundar. E Kant vem chamar justamente a atenção para isso. Como eu quero investir em mim se eu não dou tempo para este investimento? É absurdo, é complicado de entender. Então,
A valorização, meus caros, e tenham isso em seus corações, ninguém vai valorizar vocês. Ninguém vai valorizar vocês. A valorização tem que vir de vocês. Vocês têm que se autovalorizar. Porque a partir do momento que você se autovaloriza, você vive essa virtude, essa ética em você, as pessoas vão perceber o seu esforço e vão investir em você. Mas se você não valoriza, se você não corre atrás, se você não busca viver nesse agir moral e ético, do que é correto de ser feito, ninguém também vai te valorizar, ninguém também vai investir em você. Vamos continuar? O exemplo que Kant nos dá a respeito da mentira. Poderia alguém mentir em benefício próprio de um ente querido ou mesmo em favor da humanidade? Não, pois a mentira jamais poderia ser universalizada sem autocontradição. Pois, segundo essa lei, não poderia haver propriamente promessa alguma, já que seria inútil afirmar a minha vontade quanto às minhas futuras ações. Pois as pessoas não acreditam em meu fingimento. Ou, se precipitadamente o fizessem, pagar-me-iam na mesma moeda. Portanto, a minha máxima, uma vez arvorada em lei universal, destruir-se-á a si mesma necessariamente. Desse modo, cada sujeito tem um alarme acionado na sua consciência moral, com a razão pura, prática e funcionando, que evidencia essa contradição, alertando que essa ação deve ser refutada, isto que essa ação não pode servir para todos. Traduzindo isso tudo que Kant falou, se você mente por qualquer motivo, mesmo que seja aquilo que às vezes as pessoas chamam de uma mentirinha boba, você sempre estará em descrédito na visão do outro, mesmo se você mentiu em favor deste outro. Kant vai dizer que nós perdemos o nosso agir, a nossa moral, quando nós deixamos sobre qualquer ocasião de falar o que é certo, de agir de forma correta, de agir de forma moral, de agir de forma ética. Assim, consultando a razão pura e prática, como deveria alguém agir na minha situação, constataremos que todos utilizassem dessa ação, o mundo seria um verdadeiro caos. Ou seja, nós temos que pensar, nós temos que utilizar este imperativo categórico para poder definir a nossa ação moral no mundo. E o dever vai ser sempre o princípio supremo da moralidade. O meu agir moral vai ser a base da minha vida se eu quero me realizar enquanto pessoa. E aí nós vamos concluir em Kant que o dever é necessário de uma ação por respeito à lei. O valor moral da ação reside no efeito que dela se espera. A ética kantiana é a ética do dever. Só tem valor moral aquelas ações que são praticadas porque isso é nosso dever, ou seja, eu não estou fazendo obrigado, estou fazendo porque tenho que fazer. E fazer a coisa certa é agir com base em regras morais. E aí, a nossa reflexão, duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito, quanto mais intensa frequentemente o pensamento delas se ocupa. O céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. E meus caros alunos, que essa lei moral que existe dentro de cada um de nós seja a base do nosso investimento no nosso crescimento enquanto pessoas e, claro, enquanto futuros profissionais. Obrigado pela participação às aulas, estudem bem para o Enem e até a próxima!